Falou da situação da internet e exatamente alguns países limitaram o acesso à internet, desde logo o Egito, mas também a China acabou de anunciar que proibiu tudo o que são pesquisas sobre a palavra Egito. Não deixa de ser curioso para não estimular aqui alguma ideia menos infeliz por parte de alguém. Há um livro que eu considero para mim o melhor livro que eu já li, que é Pobreza e Riqueza das Nações, David Landes. E ele duvida muito de que a China venha a ser um império muito forte, devido às várias assimetrias internas, os ricos e os pobres, linguísticas, culturais, religiosas. Eles têm dezenas de nações dentro da tal nação de Estado. E o grande legado de Mao Tse-tung foi, na realidade, aquela destruição toda que ele fez, mas que fez unir em torno de uma união, digamos, ideológica, ou pelo menos nacional, a China. Esse pode ser a próxima questão de fundo, porque o que isto pode levar é a um processo de difusão, eventualmente não só na região, mas fora da região, em que se perceba que é possível promover substituição através do caos, da anarquia. No fundo é isto. Este processo não faz riqueza a ninguém, nem aos povos locais. Portanto, é um processo que deve assustar as sociedades e, nomeadamente, os governantes. José Poça Esteves, esta crise, não olhando agora para a questão bélica, mas olhando para a questão económica, como o Rui dizia, é também uma oportunidade. O José Poça Esteves é um conhecedor da nossa estratégia, daquilo que deveria ser feito em termos de estratégia marítima. É também, em termos de médio e longo prazo, olhando de outra maneira para o comércio internacional, para potenciar ainda mais o Porto de Sines? O Porto de Sines é cada vez mais um ativo estratégico para o país, e o Rui referiu, de facto, um desses aspectos. Por exemplo, nós estamos muito dependentes do gás da Argélia. Aliás, um dos nossos grandes problemas, em termos económicos, é a dependência externa em termos energéticos. Grande parte do nosso déficit ficaria resolvido se nós resolvêssemos este problema dos combustíveis e da dependência energética. E, de facto, nós estamos muito dependentes em termos de gás. Eu não sei, mas creio que é mais de 50%, ou perto disso, do gás que nós consumimos em Portugal, vem da Argélia. Ora, a Argélia está logo ali ao lado e podia ser um fator de instabilidade. Não é porquê? Porque temos o Porto de Sines. Portanto, podemos ser alimentados de qualquer parte do mundo através do Porto de Sines. Outra questão que vai ser cada vez mais relevante, e portanto como alternativa ao Suez, é o Canal de Panamá, que está a ser alargado. Há novas eclusas que estão a ser finalizadas. Vão aparecer grandes navios, os famosos Panamax, creio que é assim que se chama, e que só podem atracar em determinado tipo de portos. E o Sines é um desses portos. Portanto, Sines acaba por vir-se a revelar como um dos grandes ativos para a economia portuguesa, e se for complementado depois com a questão da ferrovia, em vez de andarmos preocupados com TGVs, se nos preocuparmos com o transporte de mercadorias, por via não ibérica, mas via europeia, para depois dar continuidade para a Europa, temos ali, de facto, uma fonte de geração de riqueza e um ativo muito interessante para mudar grande parte da economia portuguesa. Isso é um facto. E este tipo de acontecimentos mundiais fazem lembrar que temos Sines, e que Sines é, de facto, muito importante. Aliás, como o Rui referiu, não é? Nós também apanhamos esta crise numa altura em que grandes construtores automóveis estão a apostar em novas formas de transporte, ou pelo menos de energia para os automóveis. Portugal está à frente nessa tecnologia, nomeadamente em termos de carros elétricos. É também um estímulo para que essa produção e esses testes se façam com maior velocidade. Este diferencial do preço do petróleo. Rui, é importante inovar, é importante ser pioneiro, mas tem custos. E eu comecei a minha vida profissional, além da escola náutica, foi, de facto, na energia solar. E a casa do meu pai, a casa da minha irmã, a minha casa tem painéis solares, mas é preciso observar bem os custos de ser inovador. É que quando eu estou sozinho numa área e mais ninguém me acompanha, eu tenho que aguentar tudo isso, e depois os que vão replicar apenas copiam. Quando nós não vamos ter vantagens acrescidas,
de ser patenteado. Digamos, o processo vem de Israel, o processo da rede automóvel vem de Israel. É relevante a Portugal? É relevante a Portugal. Agora, é preciso ver quais são esses custos para Portugal. Por exemplo, a nível do plano energético, para não fugir ao tema, eu sou algo cético, não do plano energético em si, do mérito do eólico, mas sim do custo que é remunerado essas tarifas. Portanto, o mesmo se pode colocar, eu não conheço em particular esse processo, por acaso um irmão meu está na EDP e está precisamente em engenharia e está precisamente nesse dossiê, está muito entusiasmado, mas contava-me que na Expo, onde tem lá uns postos de abastecimento elétrico, aquilo se funciona muito, rebenta com tudo, porque acho que a nossa rede não está preparada para levar esses postos, ou seja, e isto já há 15 anos, quando fui administrador da Genérica, também acontecia, em que nós tínhamos imensa produção, só que não tínhamos transporte. Ou seja, a nossa rede de transportes não eram suficientes para a chamada potência de curto-circuito. Ou seja, nós somos um país periférico. A energia aqui não passa de um país para outro país. Ele vem e chega ao mar. E tem que voltar para trás, ou então descarrega na terra. Portanto, esta questão das energias é uma questão que é fundamental. Ela pode começar, como tudo na vida, por pequenos passos. As casas terem energia solar no telhado, que é passiva, que é algo muito simples, desde que funcione bem. Na minha casa foi instalada há 1 ano e meio, que ainda não está a funcionar corretamente. Portanto, desde que funcione bem, o hídrico é fundamental. Ter separado com a barragem do Coa foi enfim, certeza que a história vai relevar que foi um desastre completo. Aquela paragem. O hídrico é fundamental, o eólico é importante, mas tem que ser remunerado a custos de mercado. José Poça Esteves, para terminar este ponto, há aqui um conjunto que eu diria que são 11 países, onde se inclui a Argélia, onde se inclui a Turquia, onde se inclui o próprio Egito. São conjuntos com alguma população, nomeadamente muito jovem, alguma relativamente bem formada, com países com recursos e que está numa fase de transição para democracias, mas sobretudo são países, a Tunísia também, países que procuram um nível de vida diferente, um nível de vida mais próximo daquilo que são os estándares europeus e norte-americanos. Podem ser os próximos países emergentes na economia mundial. A Turquia, há pouco falou na Turquia e há que juntar a Turquia a esse conjunto. É uma zona muito importante em termos geopolíticos e em termos geoestratégicos. Por isso, qualquer movimento que aconteça naquela região, por isso que acabou de dizer, porque o que está em confronto é, de um lado, valores ocidentais, chamamos-lhe assim, do outro, valores orientais. Temos o islamismo de um lado e temos o cristianismo do outro. E ali é que se encontram e ali é que são o primeiro grande choque. Porque é que a Turquia, ao fim destes anos todos, de tentativa de adesão à União Europeia, ainda não entrou na União Europeia. Porque a União Europeia tem estado a entreter a Turquia, porque quando a Turquia entrar na União Europeia, muda completamente a União Europeia. E temos uma nova religião. Não é só um novo país, temos uma nova religião, temos novos valores, temos novas formas de estar dentro da própria União Europeia. E a União Europeia muda completamente de figura, transfigura-se completamente. Toda aquela região é uma região que cai para um lado ou cai para o outro. Por isso é, de facto, muito estratégica e o nervosismo que existe à volta do tema do Egito resulta exatamente daí. Podemos estar a abrir uma caixa de Pandora que não se sabe onde é que pode parar, como todas as caixas de Pandora. A minha própria convicção é que vai haver alguns reajustamentos, e os reajustamentos necessários foi exatamente por causa do desequilíbrio que havia entre a população jovem, por um lado, e a população jovem não tem nada a perder. Se a classe média normalmente pode estar descontente, e está, mas não reage como a juventude reage. A juventude não tem nada a perder, não tem emprego, vive em casa dos pais, sabe que pode ir para outro país porque sabe falar inglês, tem acesso à internet, às novas tecnologias, portanto não tem nada a perder, portanto vem para a rua. No 25 de Abril, e eu participei neste processo, eram os jovens que andavam na rua. Obviamente foi os jovens que provocaram a destabilização.
mas provocaram a destabilização. Depois, como todas as revoluções, é preciso criar a nova estabilização. E o problema vem daí. É que nós, ao criar a instabilidade, se não houver do lado da oposição, chamemos-lhe assim, ao regime... Uma oposição organizada. Uma oposição organizada, com liderança, etc., podemos cair no caos. E o caos é muito mau. Ali naquela zona é muito mau. Ou pode vir, como eu disse há pouco, um golpe militar que nunca sabe para que lado cairá. Ou pode ser aproveitado, e aí seria o pior dos cenários, pelo islamismo radical. E então aí seria, de facto, a pior de todas as soluções. Portanto, é uma caixa de Pandora que está a abrir, é um nervosismo que está a ser criado. A minha própria convicção é que, exatamente como já dissemos, há uma certa estabilidade nos regimes islâmicos, porque seguem valores completamente diferentes, mas todos aqueles dos poucos países democráticos com parlamento do mundo islâmico estão todos à volta daquela área, e por isso é que esta instabilidade pode ser criada.